Respire fundo. Agora chegamos à conclusão de Sherlock Holmes, o sinal dos quatro. Depois de tantas pistas, encontros inesperados e segredos revelados aos poucos, Holmes e o Dr. Watson estão prestes a finalizar este caso repleto de mistério, lealdade e descobertas que marcarão ambos para sempre. Acomode-se. Deixe a mente tranquila enquanto seguimos juntos rumo às últimas peças desse enigma. Capítulo 9. A corrente se quebra. Acordei no fim da tarde, revigorado e com novo ânimo. Sherlock Holmes ainda estava sentado como eu o deixara, com a diferença de que tinha deixado de lado o violino e estava mergulhado num livro. Ele me olhou quando me mexi e notei que seu rosto estava sombrio e perturbado. Você dormiu como um anjo. Receei que a nossa conversa o acordasse. Não ouvi nada. Então teve notícias? Infelizmente não. Confesso que estou surpreso e desapontado. A esta hora eu esperava ter alguma informação precisa. Wiggins veio aqui há pouco. Diz que não há o menor sinal da lancha. É um contratempo irritante este, porque cada hora que passa é importante. Posso fazer alguma coisa? Agora estou perfeitamente descansado e pronto para outra excursão noturna. Não podemos fazer nada. Só esperar. Se formos nós mesmos, pode chegar algum aviso na nossa ausência e as coisas se atrasarem ainda mais. Você pode fazer o que quiser, mas eu preciso permanecer no meu posto. Então vou a Camberwell visitar a Sra. Forrester. Ela me pediu ontem. Por causa da Sra. Forrester? Perguntou Holmes com um olhar irônico. Por causa da Srta. Morstan também, é claro. Elas estavam ansiosas por saber o que está acontecendo. Eu não lhes contaria muita coisa, disse Holmes. Não se deve confiar totalmente nas mulheres. Nem mesmo nas melhores. Não parei para discutir este sentimento cruel. Estarei de volta daqui a 1 ou 2 horas. Muito bem. Boa sorte. Mas já que você vai atravessar o rio, pode levar Toby de volta, porque acho que não vamos mais precisar dele. Saí levando o cachorro e meia libra para o velho naturalista de Pinchin Lane. Em Camberwell, encontrei a Srta. Morstan, um tanto cansada depois das emoções da véspera, mas ansiosa para ouvir as novidades. A Sra. Forrester também estava curiosa. Contei-lhes o que tínhamos feito, mas suprimindo as partes mais tenebrosas da tragédia. De modo que falei da morte de Sholto, mas sem dizer como tinha sido executada. Apesar de todas as minhas omissões, ainda tiveram muitos motivos de assombro e susto. É um romance, exclamou a Sra. Forrester. Uma mulher roubada, um tesouro de $500 mil, um negro canibal e um rufião de perna de pau. Fazem o papel do dragão convencional ou do conde malvado. E 2 cavaleiros errantes para o salvamento, disse a Srta. Morstan, olhando para mim com brilho no olhar. A sua fortuna, Mary, depende do resultado desta busca. Mas acho que não está muito entusiasmada. Imagine só o que não valerá ser tão rica e ter o mundo aos seus pés. Senti uma grande alegria ao constatar que ela não mostrava sinal de orgulho com a perspectiva. Pelo contrário, fez um movimento com a cabeça altiva, como se fosse um assunto que lhe despertasse pouco interesse. O que mais me preocupa é o pobre Tadeu, ela disse. O resto não é tão grave. Acho que ele procedeu com extrema bondade e honradez em tudo isto. É nosso dever livrá-lo dessa acusação terrível e infundada. Estava anoitecendo quando saí de Camberwell e já tinha escurecido quando cheguei a casa. O livro e o cachimbo do meu amigo estavam ao lado da cadeira, mas ele tinha desaparecido. Olhei em torno esperando ver um bilhete, mas não havia nada. O Sr. Holmes saiu? Perguntei à Sra. Hudson quando ela veio descer as persianas. Não, senhor. Foi para o quarto.
E depois disse num sussurro: estou preocupada com a saúde dele. Por que, Sra. Hudson? Veja se não é esquisito. Depois que o senhor saiu, ele começou a andar de um lado para o outro sem parar, a tal ponto que eu fiquei cansada de ouvir seus passos. Depois ele ficou falando sozinho, e toda vez que a campainha tocava, ele vinha perguntar: o que foi, Sra. Hudson? Agora fechou-se no quarto, mas posso ouvi-lo andando o tempo todo. Espero que não fique doente. Eu me arrisquei a falar-lhe de um calmante, mas zangou-se comigo, porque me olhou de tal maneira que ainda não sei como sair da sala. Não acho que tenha motivo para se preocupar, Sra. Hudson. Já ouvi assim muitas vezes. Ele está preocupado com um assunto, e isso o deixa inquieto. Tentei falar num tom despreocupado com a Nossa Senhoria, mas eu mesmo me assustei quando, durante a longa noite, este problema infernal está me consumindo. É demais ser frustrado por um obstáculo tão insignificante, depois de se vencer todo o resto. Sei quem são os homens, a lancha, tudo, e não consigo descobri-los. Usei todos os meios à minha disposição e outros agentes, e nada consegui, nem a Sra. Smith teve notícias do marido. Daqui a pouco chegarei à conclusão de que afundaram a embarcação. Mas, quanto a isto, há sérias dúvidas. Ou a Sra. Smith nos indicou uma pista falsa. Não, isso pode ser descartado. Andei investigando, e a lancha existe. Ela poderia ter subido o rio? Também pensei nessa hipótese, e uma turma de investigadores irá até Richmond. Se não tiver notícias hoje, eu mesmo irei amanhã procurar os homens, em vez da embarcação. Mas estou certo de que hoje saberei alguma coisa. Mas nada soubemos. Nem uma palavra de Wiggins ou dos outros agentes. Quase todos os jornais mencionavam a tragédia de Norwood. Todos eram hostis ao infeliz Tadeu. Não havia detalhes novos, a não ser a informação de que o inquérito começaria no dia seguinte. De tarde fui a Camberwell levar notícias do nosso insucesso às duas mulheres. E quando voltei, encontrei Holmes desalentado e triste. Mal respondia às minhas perguntas. E ficou a tarde inteira ocupado com uma análise química misteriosa, que incluía o aquecimento de retortas e destilação de vapores, que acabou com um cheiro tão horrível que me fez sair da sala. Nas primeiras horas da manhã, ouvi o tinido dos tubos de ensaio, o que me indicava que ele ainda estava às voltas com a sua mal-cheirosa experiência. Assim que amanheceu, acordei com um sobressalto e fiquei surpreso ao vê-lo ao lado da minha cama, com uma roupa ordinária de marinheiro, uma jaqueta grossa e um lenço vermelho no pescoço. Vou descer o rio, Watson. Fiquei pensando no assunto e acho que é o único meio. Vale a pena tentar de qualquer modo. Então posso ir com você? Não. Você será muito mais útil aqui, como meu substituto. Vou contrariado, pois tenho certeza de que durante o dia virá algum recado, embora Wiggins ontem não tivesse mais qualquer esperança. Quero que abra todos os bilhetes ou telegramas e que proceda como achar melhor. Posso confiar? Com certeza. Temo que não possa telegrafar para mim, porque ainda nem sei onde vou estar. Se tiver sorte, não vou demorar. Mas antes de voltar, vou saber alguma coisa, seja como for. Não tive notícias dele até a hora do almoço. Ao abrir o Standard, descobri que havia uma nova alusão ao caso. Com relação à tragédia de Norwood, dizia o jornal, temos motivos para acreditar que seja ainda mais complexa e misteriosa do que parecia a princípio. Novas evidências demonstraram que é impossível que o Sr. Tadeu Sholto esteja envolvido no crime. Ele e a governanta, Sra. Bernstone, foram postos em liberdade ontem à tarde.
Parece, entretanto, que a polícia tem uma pista para descobrir os verdadeiros culpados e que o Sr. Athelney Jones, da Scotland Yard, a está seguindo com a sua conhecida energia e sagacidade. Esperam-se novas prisões a qualquer momento. É quase satisfatório. Pelo menos Tadeu está livre. Qual será a nova pista? Mas parece uma desculpa costumeira, usada sempre que a polícia se perde. Atirei o jornal na mesa, mas nesse instante meus olhos deram com este anúncio. Desaparecido. Gratifica-se com 5 libras quem der informações à Sra. Smith, no Smith's Wharf, ou em Baker Street, 221B, sobre onde encontrar Mordecai Smith, barqueiro, e seu filho Jim, que saíram de Smith's Wharf às 3 horas da manhã de terça-feira última, na lancha a vapor Aurora, preta com listras vermelhas, chaminé preta e branca. Evidentemente, o anúncio era coisa de Holmes. O endereço de Baker Street era a prova. Fiquei impressionado com a engenhosidade da ideia, porque o anúncio podia ser lido pelos fugitivos, que não veriam nele nada além da ansiedade da esposa pelo desaparecimento do marido. Que dia longo! Toda vez que batiam na porta ou que eu ouvia um passo mais forte na calçada, imaginava que era Holmes voltando, ou a resposta ao anúncio. Tentei ler, mas o meu pensamento se desviava para a nossa estranha busca e para a dupla de vilões que perseguíamos. Eu me perguntava se haveria, por acaso, algum erro fundamental no raciocínio do meu amigo. Será que ele não estaria sofrendo uma enorme decepção? Não seria possível que o seu espírito vivo e imaginativo tivesse construído a sua teoria baseado em premissas falsas? Nunca o tinha visto enganar-se, mas mesmo a pessoa de raciocínio mais afiado pode se equivocar. Ele podia ter se enganado por causa da sua lógica ultra-refinada, por sua preferência pelas explicações sutis e bizarras, quando uma mais direta e comum lhe caía prontinha nas mãos. Por outro lado, eu mesmo tinha verificado a evidência e ouvido os motivos das suas deduções. Quando recordei a longa cadeia de acontecimentos curiosos, alguns triviais, mas todos tendendo para a mesma direção, não podia negar que, mesmo que a explicação de Holmes fosse incorreta, a teoria verdadeira devia ser igualmente assombrosa. Às 15 horas, ouvi um toque forte na campainha, uma voz autoritária no saguão, e, para meu grande espanto, vi o Sr. Athelney Jones em pessoa. Mas ele estava muito diferente do profissional de bom senso, brusco e imperioso, que assumira o caso de Norwood com tanta confiança. Tinha uma expressão abatida e a sua atitude era humilde, quase de quem se desculpa. Bom dia, bom dia. Pelo que eu vi, o Sr. Holmes não está. Não está e não sei quando voltará. Talvez queira esperá-lo. Sente-se e prove um destes charutos. Obrigado. Não tenho vontade, disse, limpando o rosto com um lenço de seda vermelha. E um uísque com soda? Bem, meio copo. Está muito quente para a estação. E eu tenho tanta coisa para me aborrecer, para me tirar a paciência. Sabe qual é a minha teoria sobre esse caso de Norwood? Lembro-me de ter dito. Pois bem, fui obrigado a reconsiderar. Tinha amarrado a minha rede firmemente em torno de Sholto e ele escapou por um buraco no meio. Apresentou um álibi que não pôde ser posto em dúvida. Desde que saiu do quarto do irmão, esteve sempre com alguém. Portanto, não podia ser ele quem subiu pelos telhados e alçapões. É um caso obscuro, e o meu crédito profissional está em jogo. Gostaria muito de ter um pequeno auxílio. Todos precisamos de ajuda às vezes. O seu amigo Holmes é um homem admirável, disse ele num tom velado de confidência. Não se deixa vencer. Tenho-o visto intervir em uma porção de casos, e nunca houve nenhum que ele deixasse de esclarecer.
Ele é irregular nos seus métodos e talvez apressado em formular teorias, mas, de modo geral, teria sido um agente magnífico. Não receio dizê-lo. Recebi essa manhã um telegrama dele, pelo qual deduzo que conseguiu uma pista desse caso. Veja aí. Tirou o telegrama do bolso e mostrou-me. Vinha de Poplar, expedido ao meio-dia. Vá imediatamente para Baker Street. Se não tiver voltado, espere-me. Estou na pista do bando do caso Sholto. Poderá vir conosco esta noite se quiser acompanhar o final. Parece uma boa notícia. É evidente que ele encontrou a pista outra vez, eu disse. Ah, então ele também tinha se enganado, exclamou Jones com evidente satisfação. Até os melhores de nós podem ser enganados às vezes. Isso pode ser um rebate falso, mas como representante da lei, é meu dever não deixar escapar nenhuma oportunidade. Estão batendo. Talvez seja ele. Ouvimos na escada o passo pesado de alguém que ofegava como se estivesse sem fôlego. Uma ou duas vezes parou, como se a subida lhe fosse muito penosa, mas finalmente chegou à porta e entrou. A aparência correspondia exatamente ao som que ouvimos. Era um homem idoso, vestindo roupa de marinheiro, a velha jaqueta abotoada até o pescoço. As costas eram arqueadas, os joelhos trêmulos e a respiração era penosa como a de um asmático. Apoiado a um cajado grosso de carvalho, movia os ombros num esforço para respirar. Tinha um lenço colorido em volta do queixo e pouco se podia ver do seu rosto, além de um par de olhos vivíssimos, sob espessas sobrancelhas brancas e longas suíças brancas também. Deu-me a impressão de um marinheiro de primeira classe que tivesse envelhecido e ficado na miséria. Que é que há, meu velho? Ele olhou em torno lentamente, do jeito próprio de um velho, e perguntou. O senhor Sherlock Holmes está? Não, mas estou no seu lugar. Pode dar-me qualquer recado que tiver para ele. Mas é só com ele que eu queria falar. Mas estou lhe dizendo que sou seu substituto. Será sobre a embarcação de Mordecai Smith? É, sei muito bem onde ela está. Também sei onde estão os homens que ele procura. E também sei onde está o tesouro. Sei tudo, tudo. Pois diga o que sabe, e eu transmitirei a ele. Eu queria dizer para ele repetiu, com a obstinação impertinente de uma pessoa idosa. Então espere por ele. Não, não. Não posso perder um dia inteiro para ser agradável a ninguém. Se o Sr. Holmes não está, é ele que trate de descobrir a história sozinho. Eu não simpatizo com nenhum de vocês dois e por isso não direi coisa nenhuma. Ele virou-se para a porta, mas a Thelmy Jones ficou na frente dele. Espere um pouco, meu amigo. Você tem uma informação importante. Não pode ir embora assim. Você ficará aqui, quer queira, quer não, até o nosso amigo voltar. O velho fez um movimento na direção da porta, mas Jones encostou-se nela e o velho reconheceu a inutilidade da resistência. Bonito tratamento este, disse furioso, batendo com o cajado no chão. Venho para tratar com um cavalheiro e encontro dois sujeitos que nunca vi na minha vida, que me agarram e me tratam desse jeito. Não perderá nada, disse-lhe. Será indenizado pelo dia perdido. Sente-se aqui no sofá e não esperará muito tempo. Ele foi andando com a cara fechada e sentou-se com o rosto apoiado nas mãos. Jones e eu recomeçamos a fumar os charutos e retomamos a conversa, mas de repente ouvimos a voz de Holmes. Acho que deviam me oferecer um charuto também. Nós dois estremecemos nas nossas cadeiras. Holmes estava sentado perto de nós, com uma expressão divertida. Holmes? Exclamei, atônito. Você aqui? Onde está o velho? Aqui está o velho, respondeu, puxando uma cabeleira branca. Aqui está ele, cabeleiras suíças, sobrancelhas, tudo. Eu achei que meu disfarce estava bom, mas nunca pensei que passaria neste teste.
Ah, seu malandro, gritou Jones encantado. Você daria um ator de mão cheia. A tosse era perfeita, e os seus joelhos trêmulos valiam 10 libras por semana. Só o brilho dos olhos lembrou-me você, mas não escapou de nós com facilidade. Trabalhei o dia inteiro naquela caçada, disse, acendendo o charuto. Sabe que uma boa parte da classe dos criminosos já me conhece, sobretudo depois que o nosso amigo aqui deu para publicar alguns dos meus casos. Por isso só posso continuar nessa guerra disfarçado. Recebeu o meu telegrama? É por isso que estou aqui. Como vai indo o caso? Não deu em nada. Tive de soltar 2 dos prisioneiros e não há provas contra os outros 2. Não há de ser nada. Vamos dar-lhe outros 2 para o lugar desses. Mas tem que ficar sob as minhas ordens. Você vai receber todo o crédito oficial, mas tem que seguir as minhas instruções. Está combinado? Perfeitamente, se me ajudar a pôr a mão nos homens. Bom, em primeiro lugar, quero uma embarcação da polícia, rápida, uma lancha a vapor, que deve estar nas escadas de Westminster às 19 horas. Isso é fácil, porque há sempre uma por lá. Mas posso telefonar para me certificar? Quero também 2 homens valentes para o caso de resistência. Levaremos 2 ou 3 na embarcação. O que mais? Quando prendermos os homens, pegaremos o tesouro. Garanto que será um grande prazer para o meu amigo aqui levar a caixa diretamente para a moça a quem metade dele pertence por direito. Deixe que ela seja a primeira a abri-lo. Hein, Watson? Seria um grande prazer para mim. Isso não será uma maneira correta de proceder, disse Jones, meneando a cabeça. Mas a coisa toda é irregular. E parece-me que o melhor é fechar os olhos. Depois, o tesouro terá de ser entregue às autoridades até a conclusão do inquérito oficial. Naturalmente, não custa nada. Há outro ponto. Eu queria muito saber de alguns detalhes sobre este caso do próprio Jonathan Small. Sabe que eu gosto de estudar os detalhes dos casos que investigo. Não fará objeção a uma entrevista particular com ele, aqui na minha casa ou em qualquer outro lugar, desde que ele seja vigiado. Bem, você tem o domínio da situação. Eu ainda não tive nenhuma prova da existência desse Small. Mas se você o apanhar, não vejo como poderei recusar-lhe a entrevista com ele. Então está entendido. Perfeitamente. Há mais alguma coisa? Apenas insisto que jante conosco. O que faremos daqui a meia hora? Tenho ostras e um casal de patos selvagens com alguns vinhos brancos escolhidos. Watson, você ainda não conheceu os meus méritos como dono de casa. Capítulo 10. O fim do ilhéu. Nossa refeição foi alegre. Quando estava disposto, Holmes conversava maravilhosamente. E naquela noite estava muito disposto. Parecia estar numa grande excitação nervosa. Nunca o vira tão brilhante. Falou sobre vários assuntos em rápida sucessão. Autos sacramentais, cerâmica medieval, violinos Stradivarius, o budismo no Ceilão e sobre os navios de guerra do futuro, tratando de cada um como se tivesse feito um estudo especial. Seu humor brilhante indicava a reação à depressão dos dias anteriores. Jones mostrou um temperamento sociável nas suas horas de lazer e tratou de jantar como um bom vivant. Eu me sentia feliz com a ideia de que estávamos perto do fim da nossa tarefa e apropriei-me um pouco da alegria de Holmes. Durante o jantar, nenhum de nós mencionou o caso que nos reunira ali. Depois da refeição, Holmes olhou para o relógio e encheu 3 cálices de vinho do Porto, dizendo: "Um brinde ao sucesso da nossa expedição. E há muito que já devíamos ter saído. Tem uma pistola, Watson?" "Tenho o meu velho revólver de serviço na minha escrivaninha." "É melhor levá-lo. Sempre é bom estar preparado." "O cabriolé já está esperando. Pedi que viesse às 18h30. Quando chegamos ao cais de Westminster, um pouco depois das 7, a lancha já nos esperava. Holmes examinou-a.
Há alguma coisa que revele que é da polícia? A lanterna verde do lado. Então mande tirá-la. Feita a mudança, entramos e partimos. Sentamo-nos à popa. Havia um homem ao leme, um maquinista e 2 corpulentos agentes da polícia à frente. Para onde vamos? Perguntou Jones. Para a torre. Diga-lhes que parem em frente a Jacobson's Yard. A embarcação era realmente muito rápida. Passamos pelas filas de barcaças carregadas como se elas estivessem paradas. Holmes sorriu com satisfação quando alcançamos um barco a vapor e o ultrapassamos. Acho que somos capazes de pegar qualquer coisa no rio. Não digo tanto, mas poucas lanchas podem competir com esta. Temos que pegar a Aurora e ela tem fama de ser muito rápida. Vou contar-lhe o que aconteceu, Watson. Lembra-se de que eu estava aborrecido por me sentir tolhido por um obstáculo tão insignificante? Lembro. Pois bem, dei um descanso à minha mente mergulhando numa experiência química. Um dos nossos maiores estadistas disse que a melhor maneira de descansar era mudar de trabalho. E é mesmo. Quando consegui dissolver o hidrocarbono em que trabalhava, voltei ao problema de Sholto e pensei de novo sobre o caso. Os meus rapazes tinham subido e descido o rio sem resultado. A lancha não estava em nenhum desembarcador ou cais, nem tinha voltado, mas dificilmente iriam afundá-la para apagar seus vestígios. Mas ficava de pé a hipótese se todo o resto falhasse. Eu sabia que esse Small era astuto, mas não o julgava capaz de uma ideia sutil. Essas ideias costumam resultar de uma educação apurada. Refleti que, como ele estava em Londres há algum tempo, já que temos prova de que mantinha vigilância constante sobre Pondicherry Lodge, dificilmente poderia sair do país de repente, mas precisaria de algum tempo, mesmo que fosse apenas um dia para organizar suas coisas. Era esta a probabilidade de qualquer modo. O argumento me parece fraco, eu disse. Certamente ele preparou tudo antes de pôr mãos à obra. Não creio. O seu covil deve ser seguro demais para que se desfizesse dele antes de ter concluído o negócio. Mas há outra coisa. Jonathan Small deve ter compreendido que o aspecto peculiar do companheiro, por mais que o tenha vestido e disfarçado, iria levantar suspeitas e possivelmente seria associado à tragédia de Norwood. Ele é bastante esperto para perceber isso. Saíram do esconderijo de noite, protegidos pela escuridão. E ele devia querer estar de volta antes de o dia clarear. Ora, eles foram buscar a lancha depois das 3 horas, conforme disse a Sra. Smith. Eles tinham pouco tempo, e o movimento ia começar dali a 1 hora, mais ou menos. Portanto, achei que não deviam ter ido para muito longe. Pagaram bem o silêncio de Smith, reservaram a lancha para o momento de fugir e correram para casa com o cofre. Em 2 noites tinham tempo de ver pelos jornais a direção que a polícia tomava, e se houvesse alguma suspeita, aproveitariam a noite para fugir e pegar algum navio em Gravesend ou em Down, onde, sem dúvida, já tinham comprado passagens para a América ou para as colônias. Mas e a lancha? Não podiam tê-la levado para casa. Exatamente. Compreendi que, apesar da sua invisibilidade, a lancha não podia estar longe. Imaginei-me no lugar de Small e pensei no que faria nesse caso. Ele provavelmente achou que mandar a lancha de volta ou guardá-la num cais seriam maneiras de facilitar a perseguição, se a polícia estivesse na pista dele. Como poderia escondê-la e tê-la à mão quando precisasse? Então pensei no que eu faria se me visse numa situação dessas. Só havia um meio: levar a lancha a um estaleiro para mudar suas características. Poderia então voltar para o ancoradouro, onde ficaria realmente escondida e, ao mesmo tempo, à minha disposição em poucas horas. Parece simples. São exatamente essas coisas simples que costumam passar despercebidas. Decidi trabalhar nesse sentido.
Parti naquele inofensivo traje de marinheiro e perguntei em todos os estaleiros rio abaixo, e nada consegui saber em 15. Mas no 16º, no Jacobson, eu soube que a Aurora lhes fora entregue 2 dias antes por um homem de perna de pau, com umas instruções sobre o leme. Não há nada errado com o leme, disse o mestre. Lá está ela com as suas listras vermelhas. Naquele instante, quem iria aparecer? Mordecai Smith, o dono. Estava meio bêbado. Eu não o conhecia, mas ele berrou seu nome e o da lancha, e disse que precisava dela às 20 horas em ponto. Não se esqueça, disse ele, porque tenho 2 cavalheiros que não podem ficar esperando. Ele tinha sido bem pago porque nadava em dinheiro, distribuindo shillings aos homens. Eu o segui por algum tempo, mas ele entrou num botequim. Então voltei ao estaleiro e, pegando no caminho um dos meus rapazes, deixei-o de sentinela vigiando a lancha. Ele está na beira do rio e acenará com o lenço quando eles saírem. Nós vamos ficar por aí no rio para agarrar os homens, tesouro e tudo. Você planejou tudo muito bem. Sejam ou não os nossos homens, disse Jones. Mas se o caso estivesse nas minhas mãos, eu deixaria um grupo de policiais no estaleiro Jacobson e prenderia todos eles quando chegassem. Isso não ocorreria nunca. Este Small é muito vivo. Mandará alguém na frente, e se houver alguma coisa suspeita, adiará a viagem para outra semana. Mas podia ter seguido Mordecai Smith, e assim descobriria o esconderijo. E teria perdido o meu dia. Aposto 100 contra 1 como Smith não sabe onde eles estão. Enquanto ele tiver bebida e bom pagamento, por que faria perguntas? Eles mandam recados. Já pensei em todas as possibilidades, e esta é a melhor. Quando passamos diante do centro financeiro e comercial de Londres, os últimos raios de sol douravam o alto da Catedral de St. Paul. Quando chegamos à torre, o crepúsculo deixava a cidade na penumbra. Lá está Jacobson's Yard, disse Holmes, apontando para um local cheio de mastros e apetrechos de navio para os lados do Surrey. Vamos cruzar devagarzinho por aqui, encobertos por estas filas de barcaças. Tirou do bolso um binóculo e ficou observando a margem por algum tempo. Estou vendo a minha sentinela no seu posto, mas não há sinal do lenço, observou. Se descêssemos um pouco o rio e esperássemos por ele, sugeriu Jones, ansioso. Nesse momento estávamos todos ansiosos, até os policiais e os tripulantes, que tinham uma ideia muito vaga do que estava para acontecer. Não temos o direito de achar que a vitória está garantida, respondeu Holmes. É quase certo 10 contra 1 que eles descerão o rio, mas quem poderá garantir? Daqui nós vemos a entrada do estaleiro e eles não poderão nos ver. A noite será clara e cheia de luzes. Devemos ficar onde estamos. Veja como as pessoas se amontoam em torno do cercado. Estão saindo do trabalho no estaleiro. Gentinha suja, mas todos eles têm em si uma centelha imortal. Ao olhar para eles, ninguém diria isso. Estranho enigma é o homem. Há quem diga que é uma alma escondida num animal, comentei. Winwood Reade trata bem do assunto, disse Holmes. Ele nota que, embora o homem seja individualmente um enigma insolúvel, quando está em grupo torna-se uma certeza matemática. Por exemplo, você não pode nunca prever com exatidão o que um homem vai fazer, mas pode prever o que um grupo fará. Os indivíduos variam, mas as coletividades são constantes. É o que dizem os estatísticos. Não é um lenço? Com toda a certeza vejo uma coisa branca flutuar. É o nosso rapaz, gritei. Posso vê-lo muito bem. E ali vai a Aurora, exclamou Holmes. E corre como um demônio. Maquinista, para frente a todo vapor. Siga aquela lancha de luz amarela. Por Deus, nunca me perdoarei se não a alcançarmos.
Ela tinha deslizado sem ser vista, pela entrada do estaleiro e passado entre algumas pequenas embarcações, de modo que pôde tomar uma grande dianteira antes que a víssemos. Agora, ela descia o rio rente à margem, numa corrida vertiginosa. Jones olhava com expressão séria e disse, sacudindo tristemente a cabeça: "Ela é muito rápida. Duvido que a alcancemos." "Temos de alcançá-la", rosnou Holmes entre dentes. "Maquinista, força. Força máxima. Nem que tenha de estourar a embarcação, precisamos pegá-los." Corríamos que era uma beleza. As fornalhas rugiam e as poderosas máquinas uniam como um grande coração de metal. A proa pontuda cortava a água mansa do rio e formava duas ondas encrespadas à direita e à esquerda. A cada trepidação das máquinas, nós saltávamos e estremecíamos como uma coisa viva. Um grande holofote amarelo na nossa proa iluminava a água à nossa frente. Logo adiante havia uma sombra escura que indicava onde estava a aurora, e a espuma branca agitada atrás dela mostrava a velocidade com que corria. Passamos como um raio por entre barcaças, vapores, navios mercantes de um lado e outro. Vozes gritavam a nossa passagem, mas a aurora avançava e nós a seguíamos de perto. "Alimentem essa máquina, homens! Não poupem carvão!" "Força, homens!" gritava Holmes, olhando para a casa das máquinas e recebendo em cheio no seu rosto, aquilino e ansioso, o clarão das fornalhas. "Acho que chegamos mais perto", disse Jones, sem tirar os olhos da aurora. "Tenho certeza", eu disse. "Em poucos minutos a alcançaremos." Mas, nesse momento, a nossa maestrela quis que um vaporzinho, que rebocava 3 barcaças, se atravessasse na nossa frente. Foi com dificuldade que evitamos a colisão, e até que as contornássemos e voltássemos a correr, a aurora já avançara uns bons 200 metros. Mas ainda estava bem à vista, e o crepúsculo hesitante se transformava numa noite clara estrelada. As caldeiras estavam no máximo, e a nossa frágil embarcação vibrava e rangia com a energia feroz com que estava sendo impelida. Já tínhamos passado as docas da West India e chegado a Deptford Reach, e subíamos de novo depois de contornar a Isle of Dogs. Desaparecera a sombra escura que víamos diante de nós, e a aurora aparecia nitidamente. Jones dirigiu o foco do holofote para ela, a fim de ver bem quem estava lá dentro. Havia um homem sentado à popa com um volume preto entre os joelhos, sobre o qual se inclinava. Ao lado estava uma massa negra que parecia um cão da terra nova. Um rapazinho segurava o leme, e ao clarão da fornalha pude ver o velho Smith nu até a cintura, ativando o vapor na luta pela vida. No início, eles talvez não soubessem com certeza se nós os estávamos perseguindo ou não. Mas agora, vendo que acompanhávamos todos os seus movimentos, não podiam mais duvidar. Em Greenwich, estávamos uns 200 metros atrás deles. Em Blackwell, já a uns 150. Eu tinha perseguido muita gente, em muitos países, durante a minha carreira movimentada, mas nunca tive sensação igual à que me deu essa doida caçada humana pelo Tâmisa. Com firmeza fomos chegando perto, metro a metro. No silêncio da noite podíamos ouvir o resfolegar da máquina deles. O homem que estava sentado na popa continuava inclinado, movendo os braços, como se estivesse fazendo alguma coisa, e de vez em quando levantava-se como para medir a distância que nos separava deles, e que era cada vez menor. Jones deu-lhes ordem de parar. Estávamos a uma distância de 4 botes deles. As 2 embarcações continuavam numa corrida vertiginosa. Era um trecho desimpedido no rio que tinha Barking Level de um lado e a melancólica Plumstead Marshes na outra margem. Quando ouviu nosso grito,
O homem que estava na popa levantou-se ameaçador e sacudiu os punhos cerrados para nós, praguejando em voz alta. Era um homem alto e forte, e na posição ereta em que estava, pude ver que a perna de pau começava na coxa direita. Ao som de seus gritos estridentes e furiosos, houve um movimento na massa preta que estava na coberta. Um homenzinho preto levantou-se. O menor homem que eu já vira, com uma cabeça grande e disforme, e um tufo de cabelos desgrenhados. Holmes já tinha puxado seu revólver, e eu peguei o meu ao ver aquela criatura deformada e selvagem. Ele estava embrulhado num manto escuro, uma espécie de cobertor que o envolvia e só deixava o rosto de fora. Mas aquele rosto era suficiente para que um homem passasse uma noite em claro. Nunca tinha visto uma fisionomia tão profundamente marcada pela bestialidade e por traços de crueldade. Os olhos pequenos brilhavam, ardendo numa luz sombria, e os lábios grossos e revirados mostravam os dentes arreganhados, ameaçando-nos com uma fúria meio animal. Se ele fizer um movimento, atirem, disse Holmes. Para chegarmos até eles faltava apenas a distância de um bote. Parece que os estou vendo. O homem branco com as pernas abertas praguejando e o maldito anão com a sua cara horrenda e rangendo os dentes enormes e amarelos, iluminados pela luz do nosso holofote. Foi bom que pudéssemos vê-los tão nitidamente. Nesse instante, o anão tirava de sob o manto que o cobria uma peça redonda de madeira e a colocava na boca. As nossas pistolas ressoaram juntas. Ele rodopiou, estirou os braços e caiu na água com um soluço. Ainda vi seu olhar venenoso, ameaçador, entre as ondulações das águas. Na mesma hora, o homem da perna de pau atirou-se ao leme e moveu-o com força, dirigindo a embarcação para a margem sul, enquanto nós passávamos a poucos metros de sua popa. Demos a volta rapidamente e ficamos atrás dela, mas a aurora já estava perto da margem. Era um lugar deserto, onde a lua iluminava um extenso trecho pantanoso com grandes poças d'água estagnada e camadas de vegetação apodrecida. A lancha, com um ruído surdo, foi de encontro ao banco de lama com a proa levantada e a popa dentro da água. O fugitivo saltou, mas a perna de pau afundou no solo movediço. Ele lutava e se debatia em vão. Não conseguia dar um passo, nem para trás nem para a frente. Ele gritava numa raiva impotente e batia freneticamente com o outro pé na lama, mas todos os seus esforços e movimentos só o faziam enterrar-se cada vez mais na areia viscosa. Quando a nossa lancha encostou, ele já estava enterrado tão fundo que foi preciso puxá-lo com uma corda amarrada nos seus ombros como se fosse um tubarão. Os dois Smith, pai e filho, estavam sentados com expressão taciturna na sua lancha, mas vieram para o nosso barco, obedientemente, quando os chamamos. Tiramos a aurora da areia e a rebocamos. Um sólido cofre de ferro, de artesanato indiano, estava na coberta. Era, sem dúvida, o mesmo que continha o tesouro fatal do Sholto. Estava sem chave e era pesadíssimo. Nós o levamos com cuidado para a nossa cabine. Quando subimos lentamente o rio, vasculhamos a água com o holofote em todas as direções, mas não descobrimos sinal do ilhéu. Olhem aqui, disse Holmes, mostrando a escotilha. Se não tivéssemos atirado depressa com os revólveres, ali, exatamente atrás do lugar onde ficávamos, estava cravado um daqueles dardos assassinos que nós conhecíamos bem. Ele deve ter passado entre nós no momento em que atiramos. Holmes sorriu e sacudiu os ombros com a sua habitual indiferença. Mas eu confesso que fiquei aterrado só de pensar na morte horrível que passara tão perto de nós naquela noite.
Capítulo 11. O fabuloso tesouro de Agra. Nosso prisioneiro estava sentado na cabine diante da caixa de ferro que lhe dera tanto trabalho e que ele esperara tanto para conseguir. Era um sujeito muito queimado de sol, de olhos atrevidos, com o rosto cor de mogno marcado por uma rede de linhas e rugas que indicavam uma vida dura ao ar livre. Havia uma singular proeminência do seu queixo barbudo, indicando um homem que não desiste facilmente dos seus objetivos. Devia ter mais ou menos 50 anos, porque o cabelo preto encaracolado já estava entremeado de fios brancos. A sua fisionomia, quando estava relaxada, não era repulsiva, embora as sobrancelhas grossas e o queixo agressivo lhe dessem, no momento da raiva, uma expressão terrível. Estava sentado agora com as mãos algemadas no colo, a cabeça inclinada sobre o peito, olhando para a caixa que fora a causa de todos os seus crimes. Pareceu-me que na sua atitude contida havia mais tristeza do que raiva. Num momento em que olhou para mim, vi nos seus olhos um brilho que parecia de troça. Então, Jonathan Small, lamento que tenhamos chegado a este ponto, disse Holmes, acendendo um charuto. Eu também, respondeu com franqueza. Não creio que possa me livrar desta embrulhada. Juro-lhe pela Bíblia que nunca levantei a mão contra Sholto. Foi aquele cão do inferno, o Tonga, que lhe atirou um dardo envenenado. Eu não tive nada com isso. Senti tanto como se fosse um parente meu. Eu ainda procurei deter o demônio puxando a corda, mas não dava para desfazer o que já estava feito. Pegue um charuto, disse Holmes, e é melhor tomar um gole, pois você está muito molhado. Como você podia esperar que um homem tão pequeno e fraco pudesse dominar o Sr. Sholto enquanto você subia pela corda? Parece que o senhor viu tudo. A verdade é que eu esperava encontrar o quarto vazio. Conhecia bem os hábitos da casa e era a hora de o Sr. Sholto descer para cear. Não tenho necessidade de guardar segredo. Só posso defender-me dizendo a verdade. Se fosse o velho major, eu o teria matado sem piedade. Eu o esfaquearia com a mesma despreocupação com que fumo este charuto. Mas estava escrito que eu tinha de esbarrar neste Sholto filho, com quem nunca tive nenhuma desavença. Você está sob as ordens do Sr. Athelney Jones, da Scotland Yard. Ele vai levá-lo até a minha casa, onde me contará tudo exatamente como aconteceu. Deve falar com toda a clareza, porque, se o fizer, talvez eu possa ser útil a você. Acho que posso provar que o veneno agiu com tamanha rapidez que, quando você entrou no quarto, o homem já estava morto. E foi isso mesmo. Nunca tive na minha vida um choque igual. No momento em que o vi com os dentes arreganhados e a cabeça caída sobre o ombro, quando entrei pela janela. Aquilo me abalou muito. Acho que eu teria matado Tonga se ele não tivesse fugido. Foi por isso que ele deixou lá o bastão e os dardos, o que ajudou a pôr vocês na nossa pista. O que não sei é como conseguiram nos descobrir. Não sinto animosidade em relação aos senhores por causa disso. Mas é bem curioso que eu, que podia reivindicar $500 mil, tenha gastado metade da minha vida construindo um quebra-mar nas Andamãs e provavelmente passe a outra metade cavando esgotos em Dartmoor, disse ele com um sorriso amargo. Maldito o dia em que encontrei o negociante Achmet e fiquei sabendo da existência do tesouro de Agra, que só tem trazido maldições aos que o possuem. Trouxe a morte para ele, medo e culpa para o Major Sholto, e para mim, escravidão pela vida inteira. Jones enfiou a cabeça e os ombros na cabine e observou. Uma festa em família. Holmes, vou tomar um gole do seu frasco. Bem, acho que devemos nos felicitar uns aos outros. É uma pena não termos apanhado o outro vivo, mas não tivemos escolha. Confesse, Holmes, que foi duro.
mas não se podia fazer mais. Tudo está bem quando acaba bem, disse Holmes. Mas eu não sabia que a Aurora corria tanto. Smith diz que é uma das lanchas mais rápidas do rio e que se ele tivesse outro homem para ajudá-lo, jamais o pegaríamos. Ele jura que não sabia nada do negócio de Norwood. Não sabia mesmo. Nem uma palavra exclamou nosso prisioneiro. Escolhi a lancha dele porque soube que era rápida. Não lhe dissemos nada. Pagamos bem e ele ia receber uma bela quantia se tivéssemos chegado ao Esmeralda, em Gravesend, que vai para o Brasil. Se ele não procedeu mal, nada de mal acontecerá com ele. Embora sejamos rápidos na captura de quem procuramos, não temos a mesma rapidez em condená-los. Era divertido notar como o vaidoso Jones já começava a assumir ares de importância na captura. Pelo ligeiro sorriso que brincava nos lábios de Sherlock, via-se que o discurso não fora desperdiçado. Vamos primeiro a Vauxhall Bridge, onde o Dr. Watson desembarcará com o cofre, disse Jones. Não preciso dizer-lhe que assumo uma grande responsabilidade consentindo isso. É extremamente irregular, mas trato é trato. Mas sou obrigado, por força do dever, a mandar um inspetor para acompanhá-lo, já que está com uma carga tão valiosa. É uma pena que não tenhamos a chave para fazermos primeiro o inventário. Teremos de arrombá-lo. Onde está a chave, homem? No fundo do rio, disse Small secamente. Não precisava nos dar esse trabalho desnecessário. Você já nos deu trabalho suficiente. Não preciso recomendar-lhe o máximo de cuidado, doutor. Volte a Baker Street com o cofre. Você nos encontrará lá, a caminho da delegacia. Deixaram-me em Vauxhall com o pesado cofre, acompanhado por um agente mal-humorado e mal-educado. Um quarto de hora depois eu estava na casa da senhora Cecil Forrester. A criada pareceu surpresa com uma visita tão tarde. A senhora Forrester tinha saído e ainda não voltara. Mas a senhorita Morstan estava na sala. Então fui até a sala com o cofre nos braços, deixando o prestativo inspetor no cabriolé. A senhorita Morstan estava sentada perto da janela aberta, com um vestido branco de um tecido diáfano, levíssimo, com um leve toque de vermelho no pescoço e na cintura. A luz suave de um abajur iluminava a moça recostada numa cadeira de palha, brincando no seu rosto grave e doce, e dando um brilho metálico aos cachos de sua farta cabeleira. Um braço alvo pendia ao lado da cadeira, e a sua postura mostrava a melancolia que a envolvia. Mas, ao ouvir os meus passos, levantou-se rapidamente, corando de surpresa e prazer. Ouvi um cabriolé chegar e parar, mas pensei que fosse a senhora Forrester que tivesse voltado mais cedo. Nem sonhava que pudesse ser o senhor. Que notícias me trouxe? Trouxe mais do que notícias, eu disse, pousando a caixa sobre a mesa e falando num tom exuberante e jovial, embora meu coração estivesse pesado. Trouxe-lhe uma coisa que vale todas as notícias do mundo. Trouxe-lhe uma fortuna. Então, é este o cofre? Ela perguntou friamente, olhando a caixa de ferro. Este é o grande tesouro de Agra. Metade pertence a você e a outra metade a Tadeu Sholto. Terão alguns milhares cada um. Pense nisto. Uma renda anual de 10.000 libras. Deve haver poucas moças mais ricas na Inglaterra. Não é glorioso? Acho que exagerei o meu entusiasmo e que ela percebeu um tom pouco sincero nas minhas congratulações, porque ela ergueu as sobrancelhas e olhou-me com curiosidade. Se tenho isso tudo, devo a você. Não, a mim não, ao meu amigo Sherlock Holmes. Ainda que tivesse toda a vontade do mundo, eu jamais conseguiria descobrir uma pista que pôs à prova até o gênio analítico dele. Apesar disso, quase o perdíamos no último momento.
Peço-lhe que se sente e me conte como tudo aconteceu, Dr. Watson, ela disse. Fiz um resumo do que tinha acontecido desde o nosso último encontro. O novo método de Holmes para encontrar a Aurora e o êxito. O aparecimento de Athelney Jones, a nossa expedição à tarde e a caçada feroz pelo Tâmisa. Ela ouviu o relato das nossas aventuras com os lábios entreabertos e os olhos cintilantes. Quando falei do dardo que por um triz não nos atingira, ela ficou tão pálida que temi que desmaiasse. Não é nada, disse ela quando eu quis ir buscar água para borrifar-lhe o rosto. Já estou bem. Foi um choque saber do perigo que correram por minha causa. Está tudo acabado. Não foi nada. Não lhe contarei mais detalhes tenebrosos. Vamos falar agora de coisas mais alegres. Aqui está o tesouro. Tive licença para trazê-lo, pensando que gostaria de ser a primeira a vê-lo. Seria do maior interesse para mim, ela disse. Mas não havia ansiedade na sua voz. Ela compreendeu que seria indelicado de sua parte não demonstrar interesse por um prêmio que custara tanto para ser conquistado. Que cofre bonito, disse, examinando-o. É um trabalho indiano? É trabalho em metal feito em Benares. E como é pesado, exclamou tentando levantá-lo. Só a caixa deve valer muito. Onde está a chave? Small atirou-a no Tâmisa, eu respondi. Dê-me o atiçador do fogão. Na frente da caixa, havia uma imagem de Buda sentado. Enfiei por baixo da figura a ponta do ferro e levantei a tampa. A fechadura partiu-se com um estrondo. Com as mãos tremendo, ergui a tampa. Ficamos atônitos. O cofre estava vazio. Não admirava que fosse pesado. O trabalho de ferro tinha quase 2 centímetros de espessura em toda a volta. Era maciço, bem feito e sólido. Um cofre feito para carregar objetos de grande valor. Mas não havia nenhum sinal de joias dentro. Estava completamente vazio. O tesouro está perdido, disse a senhorita Morstan calmamente. Quando ouvi estas palavras e compreendi o que elas significavam, tive a impressão de que uma grande sombra se afastava da minha alma. Eu não sabia o mal que esse tesouro me fizera até este momento, quando finalmente eu me livrava deste peso. Não há dúvida de que era egoísta, desleal, errado. Mas a única coisa que eu percebi agora era que aquela barreira de ouro não estava mais entre nós. Graças a Deus, suspirei do fundo da alma. Ela me olhou com um sorriso repentino e inquiridor. Por que diz isso? Porque agora você está ao meu alcance novamente, eu disse, segurando-lhe a mão. Ela não a retirou. Porque a amo, Mary, tão sinceramente quanto se pode amar uma mulher. Porque esse tesouro, essas riquezas fechavam meus lábios. Agora que se foram, posso dizer quanto a amo. Por isso eu disse, graças a Deus. Então eu também direi graças a Deus, ela murmurou quando a puxei para perto de mim. Alguém pode ter perdido um tesouro, mas o que sabia é que eu ganhara um naquela noite. Capítulo 12. A estranha narrativa de Jonathan. O inspetor que ficou esperando era muito paciente, porque me demorei um tempo infinito. Seu rosto tornou-se sombrio quando eu lhe mostrei que o cofre estava vazio. Lá se vai a recompensa, disse ele com tristeza. Quando não há dinheiro, não há pagamento. Esta noite de trabalho valeria uma nota de 10 libras para mim e para Sam Brown, se o tesouro fosse encontrado. O senhor Tadeu Sholto é um homem rico. Esteja certo de que será gratificado com tesouro ou sem tesouro. Mas o agente sacudiu a cabeça desapontado. É um mau negócio, e o Sr. Jones também vai pensar assim. A sua previsão estava correta porque o policial empalideceu quando lhe mostrei o cofre vazio em Baker Street. Tinham acabado de chegar, ele, Holmes e o prisioneiro, porque tinham parado no caminho. O meu companheiro,
estendeu-se na sua poltrona, com a sua expressão apática habitual. Small sentou-se em frente e, imperturbável, cruzou a perna de pau sobre a outra. Quando mostrei a caixa vazia, recostou-se na cadeira e caiu na gargalhada. Isso é coisa sua, Small disse Jones, irritado. É. Eu o escondi num lugar onde nunca poderão ir buscá-lo, disse exultante. O tesouro é meu, e já que não posso ter a minha parte, ninguém terá coisa alguma dele. Já disse que nenhum ser vivo tem direito a ele, além de 3 homens que moram nas barracas dos degredados nas Andamã e eu. Sei agora que não posso usá-lo, e eles também não. Fiz tudo para mim mesmo e para eles. Nós agimos sempre juntos sob o sinal dos 4. Tenho a certeza de que eles teriam feito exatamente o que eu fiz. Joguei o tesouro no Tamisa para que não fosse parar nas mãos de descendentes ou parentes de Sholto ou de Morstan. Não foi para enriquecê-los que demos cabo de Achmet. Podem achar o tesouro no lugar onde estão a chave e o pequeno Tonga. Quando vi que a sua lancha ia nos alcançar, pus tudo em lugar seguro. Para o trabalhinho de hoje não há rubis. Você está nos enganando, Small disse Jones asperamente. Se você quisesse jogar o tesouro no rio, teria sido mais fácil jogar com a caixa e tudo. Seria mais fácil para mim jogar e mais fácil para vocês o recuperarem, ele respondeu, olhando de soslaio. O homem que foi suficientemente inteligente para me caçar daquele jeito, também o seria para pegar uma caixa de ferro no fundo do rio. Agora que as joias estão espalhadas por 5 milhas ou mais, será muito mais difícil. Custou-me muito fazer isso. Quase enlouqueci quando vi que estavam nos perseguindo. Mas não vale a pena afligir-me. Tive altos e baixos na minha vida. E aprendi que não se deve chorar pelo leite derramado. Este é um assunto muito sério, Small disse o policial. Se tivesse colaborado com a justiça em vez de prejudicá-la dessa maneira, teria atenuantes no julgamento. Justiça, rosnou o ex-degredado. Uma bela justiça. De quem é esta riqueza, se não é nossa? Seria justo que eu desistisse em favor de outros que nunca esperaram por isso? Veja quanto tempo eu esperei. 20 longos anos naquele pântano cheio de febres, o dia inteiro trabalhando debaixo daqueles mangues, a noite inteira acorrentado nas cabanas imundas dos degredados, picado pelos mosquitos, torturado pela malária, ameaçado o tempo todo pelos malditos policiais negros que gostam de fazer mal aos brancos. Foi assim que eu vivi, esperando a posse do meu tesouro, e vem o Senhor me falar de justiça, porque acho insuportável a ideia de que paguei este preço para outros o desfrutarem. Preferiria ser atingido por um dos dardos de Tonga do que viver numa cela de condenado, sabendo que outro homem está num palácio desfrutando o dinheiro que deveria ser meu. Small tinha deixado cair a máscara de estoicismo e tudo isso saiu num turbilhão de palavras, enquanto seus olhos queimavam e as algemas batiam com o movimento febril das mãos. Compreendi, ao ver a fúria e a paixão do homem, que o terror do major, ao saber que o degredado ludibriado estava na sua pista, não fora exagerado nem injustificado. Você se esquece de que não sabemos nada desta história, disse Holmes tranquilamente. Ainda não ouvimos a sua história e não podemos avaliar até que ponto a justiça inicialmente estava do seu lado. O senhor me fala sempre com muita gentileza, embora seja ao senhor que eu devo agradecer estes braceletes que estão nos meus pulsos. Mas não guardo ressentimento por isso. É tudo justo e feito abertamente. Se quer ouvir a minha história, eu não pretendo escondê-la. Tudo o que eu disser é a pura verdade, como Deus manda que se diga.
e ficarei muito agradecido se puser um copo perto de mim para molhar os beiços quando ficar com sede. Sou de Worcestershire, nascido perto de Pershore. Acho que ainda vai encontrar um grupo de Smalls morando por lá, se os procurar. Pensei muitas vezes em ir dar uma olhada por lá, mas o certo é que nunca fui muito benquisto na família, e duvido que a minha visita lhes desse prazer. São todos gente séria que vai à missa, pequenos agricultores conhecidos e respeitados na terra, enquanto eu sempre fui um tanto vadio. Mas, quando estava com 18 anos, deixei de lhes dar trabalho, porque me meti numa embrulhada com uma moça, de que só pude me livrar alistando-me como soldado e juntando-me ao terceiro Buffs, que estava indo para a Índia. Mas eu não estava destinado a ser soldado por muito tempo. Eu mal tinha aprendido a segurar o mosquetão quando, imprudentemente, fui nadar no Ganges. Por sorte, o sargento John Holder, da minha companhia, estava lá na mesma hora. Ele era um dos melhores nadadores da tropa. Um crocodilo veio na minha direção quando estava bem no meio do rio e arrancou minha perna direita com a mesma eficácia com que o faria um bom cirurgião, bem acima do joelho. Com o susto e o sangue que perdi, desmaiei e teria morrido afogado se Holder não me agarrasse e me levasse para a margem. Fiquei 5 meses no hospital por causa disto. E quando finalmente pude sair com esta perna de pau presa à minha coxa, estava inválido para o exército e incapacitado para exercer qualquer atividade que exigisse movimento. Como podem imaginar, eu estava completamente sem sorte nessa época, um aleijado e inútil, embora ainda não tivesse 20 anos. Mas a minha desventura logo se transformou numa bênção. Um homem chamado Abel White, que tinha ido para lá cultivar anil, queria um feitor para vigiar os carregadores e fazê-los trabalhar. Por acaso ele era amigo do nosso coronel, que tinha se interessado por mim desde o acidente. Para encurtar a história, o coronel me recomendou para a função. Como a maior parte do trabalho tinha de ser feita a cavalo, a minha perna não era obstáculo, porque podia me firmar na sela com a coxa. O que eu tinha de fazer era percorrer as plantações, vigiar os homens no trabalho e informar sobre os vadios. O pagamento era muito bom, tinha alojamentos confortáveis e me contentava em passar o resto da minha vida numa plantação de anil. O Sr. Abel White era um homem bondoso e às vezes entrava na minha cabana para fumar um cachimbo comigo, porque ali as pessoas brancas se sentem mais próximas umas das outras do que na terra natal. Nunca fiquei muito tempo no caminho da sorte. De repente, sem nenhum indício prévio, estourou uma grande revolta. Um dia, a Índia vivia aparentemente tranquila e pacífica como Surrey ou Kent. No dia seguinte, estava transformada num perfeito inferno, com 200.000 demônios negros soltos. É claro que os senhores sabem o que aconteceu, e melhor do que eu, porque leram e eu não sei ler. Eu só sei o que vi com os meus próprios olhos. A nossa plantação era num lugar chamado Mutra, perto da divisa das províncias do Noroeste. Todas as noites eram iluminadas pelos incêndios nos bangalôs, e todos os dias passavam pelas nossas propriedades grupos de europeus com mulheres e filhos para Agra, onde ficavam mais perto das tropas. O Sr. Abel White era teimoso. Meteu na cabeça que tinham exagerado a dimensão do caso e que a revolta acabaria tão subitamente como tinha começado. E lá ficava ele sentado na varanda, bebendo uísque e fumando charutos, enquanto o país pegava fogo em volta. Claro que ficamos ao lado dele, eu e Dawson, que, auxiliado pela esposa, cuidava da escrituração e da administração. Bem, um belo dia a coisa estourou em casa. Eu tinha passado o dia numa plantação distante e voltava para casa devagar, à tardinha, quando vi de repente uma coisa confusa no fundo de um precipício.
onde corria um regato. Fui até lá para ver o que era e senti o coração gelado quando descobri que era a esposa de Dawson, cortada em tiras e meio devorada por chacais e hienas. Um pouco mais adiante estava o próprio Dawson de bruços, morto, com um revólver descarregado na mão, com 4 soldados hindus mortos, uns sobre os outros, diante dele. Puxei as rédeas do cavalo perguntando a mim mesmo para que lado eu deveria ir. Mas nesse instante, vi nuvens negras de fumaça saindo do bangalô de Abel White e as chamas que começavam a irromper pelo telhado. Eu sabia que não poderia ajudar o meu patrão e que com certeza seria massacrado. Do lugar onde eu estava, podia ver centenas de demônios negros com jaquetas vermelhas dançando e rugindo em volta da casa queimada. Alguns me viram e fizeram fogo, e as balas passaram por cima da minha cabeça. Meti-me então pelas plantações de arroz e, de madrugada, vi-me a salvo dentro dos muros de Agra. Mas, como ficou provado, ali também a segurança não era grande. Toda a população estava agitada como uma colmeia de abelhas. Em qualquer lugar onde os ingleses podiam se juntar em grupos, eles mantinham apenas o terreno que ocupavam. Em todos os outros lugares, eles eram fugitivos desamparados. Era uma luta de milhões contra centenas. E a parte mais cruel daquilo era que aqueles homens, contra os quais lutávamos, peões, cavaleiros e atiradores, eram as nossas próprias tropas que tínhamos ensinado e treinado, que ali estavam manejando as nossas armas, soprando as nossas cornetas. Em Agra estava o 3º Regimento dos Fuzileiros de Bengala, alguns Sikhs, 2 tropas a cavalo e uma bateria de artilharia. Um corpo de voluntários de empregados e negociantes tinha sido organizado e eu juntei-me a eles com perna de pau e tudo. Saímos ao encontro dos rebeldes em Chagung no início de julho e os obrigamos a recuar durante algum tempo. Mas a nossa pólvora acabou e tivemos que voltar à cidade. Recebíamos as piores notícias de todos os lados, o que não era de espantar, porque, se olharmos para o mapa, veremos que estávamos mesmo no centro da revolta. Lucknow fica a uns 150 quilômetros a leste e Kanpur, mais ou menos o mesmo ao sul. Por toda parte, só havia torturas, afrontas e assassinatos. A cidade de Agra era um lugar grande, formigando de fanáticos e ferozes adoradores de todos os demônios. Os nossos poucos homens perdiam-se naquelas ruas estreitas e sinuosas. O nosso comandante atravessou o rio e tomou posição no velho forte de Agra. Não sei se algum dos senhores já leu ou ouviu alguma coisa sobre esse forte. É um lugar muito estranho, o mais estranho que já vi, e olhe que já me meti em cantos muito esquisitos. Em primeiro lugar, é enorme. Acho que o terreno murado tem muitos acres e acres. Há uma parte construída recentemente que abrigou a nossa guarnição, além de mulheres, crianças, mantimentos e tudo mais. E ainda sobrou muito espaço. Mas essa parte não é nada se comparada ao tamanho da antiga, onde ninguém vai e que está abandonada aos escorpiões e bichos de toda espécie. Tem enormes salas desertas, corredores sinuosos, compridos lá dentro, de modo que as pessoas podem se perder facilmente ali. É por isso que raramente alguém entra lá. Mas, de vez em quando, um grupo com tochas ia até lá para a exploração. O rio banha a frente do forte, e assim o protege, mas dos lados e atrás existem muitas entradas que precisavam ser vigiadas, tanto no forte antigo como no novo, onde estavam aquarteladas as nossas tropas. Tinham pouca gente, uma quantidade de homens que mal dava para vigiar os cantos dos prédios e para usar os rifles. Portanto,
Era impossível manter uma guarda eficiente em cada um dos inúmeros portões. O que fizemos foi organizar uma casa de guarda central no meio do forte e deixar cada portão sob a responsabilidade de um branco e de 2 ou 3 nativos. Eu tinha sido escolhido para fazer sentinela durante certas horas da noite, numa porta isolada no lado sudoeste do prédio. 2 Sikhs estavam sob o meu comando e eu tinha ordem de atirar a menor suspeita, para que viesse logo um auxílio da guarda central. Mas, como a guarda ficava a uns 200 passos de distância, e ainda havia entre nós um labirinto de passagens e corredores, eu duvidava que chegassem a tempo de fazer alguma coisa em caso de ataque. Eu estava muito orgulhoso de ter esse pequeno comando, já que eu era um recruta inexperiente e, além do mais, aleijado. Durante 2 noites fiquei de sentinela com os meus 2 hindus. Eram altos rapagões de aparência feroz. Mahomet Singh e Abdullah Khan, ambos guerreiros experientes que tinham pegado em armas contra nós em Chilianwala. Falavam inglês razoavelmente bem, mas pouca coisa conseguia arrancar deles. Preferiam ficar juntos e bater papo a noite inteira no seu estranho dialeto Sikh. Eu costumava ficar do lado de fora do portão, olhando o rio largo e sinuoso lá embaixo e as luzes trêmulas da grande cidade. O rufar dos tambores, o ruído dos tantãs hindus e os gritos dos rebeldes, bêbados de ópio e fumo, eram suficientes para lembrar-nos, durante a noite inteira, dos perigosos vizinhos do outro lado do rio. De 2 em 2 horas, o oficial de serviço costumava fazer a ronda dos postos para ver se estava tudo bem. A terceira noite de sentinela estava escura e suja, com uma chuva miúda e impertinente. Era muito maçante ficar em pé no portão horas e horas num tempo daqueles. Tentei várias vezes fazer os Sikhs falarem, mas sem muito sucesso. Às 2 horas as rondas passaram e quebraram por um momento a monotonia da noite. Vendo que os meus companheiros não queriam conversa, peguei o meu cachimbo e pousei o mosquete para acender um fósforo. Num instante fui subjugado pelos 2 Sikhs. Um deles pegou a minha arma e apontou-a para a minha cabeça, enquanto o outro encostou um punhal na minha garganta e jurou entre dentes que o enterraria se eu desse um passo. O meu primeiro pensamento foi que eles estavam combinados com os rebeldes e que aquilo era o início de um assalto. Se a porta caísse nas mãos dos soldados hindus, o local teria de se render e as mulheres e crianças seriam tratadas como Enkaun-por. Talvez os senhores estejam pensando que quero me justificar, mas dou-lhes a minha palavra de que quando pensei nisso, mesmo sentindo na garganta a ponta do punhal, abri a boca para gritar e chamar a guarda, ainda que aquele fosse o último som que me saísse da garganta. O homem que me segurava parece que adivinhou o meu pensamento, porque mesmo enquanto eu tentava me livrar dele, murmurou: "Não faça nenhum barulho. O forte está bastante seguro. Não há cães rebeldes deste lado do rio." Suas palavras pareciam sinceras, e eu sabia que se levantasse a voz, eu seria um homem morto. Portanto, esperei em silêncio para saber o que eles queriam de mim. "Escute, Sahib", disse o mais alto e feroz, o que se chamava Abdullah Khan. "Ou você se torna um dos nossos agora, ou tem de ser silenciado para sempre. O negócio é grande demais para que hesitemos. Ou você passa para o nosso lado de corpo e alma, jurando pela cruz dos cristãos, ou o seu corpo esta noite vai ser jogado no fosso e nós passaremos por cima dele para nos juntarmos aos nossos irmãos do exército rebelde. Não há meio termo. Escolha, viver ou morrer. Só podemos dar-lhe mais 3 minutos para decidir, porque o tempo está passando e tudo tem de ser feito antes que a ronda passe de novo." "Como posso decidir?", perguntei.
Vocês não disseram o que querem de mim. Mas desde já lhes digo que se for alguma coisa contra a segurança do forte, não vão conseguir nada. Pode guardar a faca e tratar da vida. Não é nada contra o forte, disse ele. Apenas lhe pedimos que faça aquilo que os seus patrícios vêm fazer aqui. Queremos torná-lo rico. Se quiser ser um dos nossos esta noite, nós lhe juramos, pela faca nua e pelo triplo juramento que nenhum Sikh pode quebrar, que você terá um belo quinhão na partilha. A quarta parte do tesouro será sua. Está bem claro? Mas que tesouro é esse? É claro que estou pronto para enriquecer, mas preciso saber o que farei para isso. Jure então, disse ele, pelos ossos de seu pai, pela honra de sua mãe, pela cruz da sua fé, que não erguerá a mão nem abrirá a boca contra nós, nem agora nem depois. Juro, respondi, contanto que o forte não corra perigo. Então meu companheiro e eu juramos também que você terá a quarta parte do tesouro, que será dividido igualmente entre nós 4. Mas somos 3, eu disse. Não, Dost Akbar também deve ter a sua parte. Enquanto esperamos por eles, podemos contar-lhe a história. Mahomet Singh fica no portão para nos avisar quando chegarem. A coisa foi assim, Sahib. Eu conto para você porque sei que um juramento obriga um Feringhi e que podemos confiar em você. Se fosse um hindu mentiroso, podia jurar por todos os deuses dos seus falsos templos que o seu sangue iria manchar a minha faca e o seu corpo ia acabar na água. Mas o Sikh conhece os ingleses e o inglês conhece o Sikh. Ouça o que tenho para lhe dizer. Há um rajá nas províncias do norte que possui imensas riquezas, embora seu território seja pequeno. Herdou muita coisa do pai e tem conseguido juntar ainda mais. Mas prefere guardar seu ouro em vez de gastá-lo. Quando estourou a revolta, ele estava em cima do muro, de boa vontade com uns e com outros, com os soldados hindus e com o comandante dos ingleses. Mas em pouco tempo ele achou que chegara o dia dos brancos, porque por toda parte ele só ouvia falar das mortes e derrotas deles. Ainda assim, como é precavido, fez lá os seus planos de modo que, independentemente do que acontecesse, pelo menos metade do seu tesouro ficaria para ele. O que era constituído de prata e ouro, ele guardou nos subterrâneos do palácio. Mas as pedras mais preciosas e as pérolas mais lindas, ele guardou num cofre de ferro e mandou por um servo de confiança disfarçado de mercador para o forte de Agra, para ficar ali até que a paz fosse restabelecida. Assim, se os rebeldes vencessem, ele teria o seu dinheiro, mas se fossem os ingleses, suas joias estariam salvas. Mas, dividindo assim a fortuna, ele aderiu à causa dos soldados hindus quando sentiu que eram mais fortes. Esta foi a história que eles me contaram naquela vigília chuvosa. Dost Akbar, que era irmão de criação de Abdullah e Mahomet, estava vigiando Achmet, o mercador disfarçado, e devia trazê-lo pela porta que eu guardava. Ao ouvi-la, meu coração ficou dividido entre a compaixão pelo homem que vinha em busca de abrigo e a cobiça enorme de me apoderar das pedras preciosas. O resto vocês já sabem. Nessa noite o velho Ahmed desceu pela margem escorregadia do fosso, com Dost Akbar a seu lado. Gritou-me pedindo proteção, e eu ergui a lanterna para o ver melhor. Um momento antes de ele entrar sob o portão, a lembrança do tesouro fez endurecer o meu coração. Quando o homem passou por mim, estendi o mosquete diante de suas pernas. Ele caiu estatelado no solo, e antes que pudesse levantar-se, as lâminas de Abdullah e Mahomet Singh já estavam enterradas no seu peito. Foi um terrível momento. O pobre mercador rolou e ficou imóvel, o sangue se misturando à água suja do fosso.
Nós o arrastamos para dentro, atiramos o corpo numa cova natural, coberta por tijolos soltos na sala abandonada, e voltamos para o nosso butim. Abrimos o cofre com a chave que pendia num cordão de seda. Ao clarão da lanterna, as joias brilhavam como estrelas. Contamos e anotamos com cuidado. Havia 143 brilhantes de primeira água, entre eles um, chamado Grão-Mogol, que era o segundo maior do mundo. Havia 97 esmeraldas finíssimas, 170 rubis, alguns grandes, outros pequenos, 40 diamantes, 210 safiras, 61 ágatas e muitas outras pedras, entre elas ônix, olhos de gato, turquesas e outras de cujo nome nunca tinha ouvido falar. Além disso, havia quase 300 pérolas, sendo 12 delas montadas numa pequena coroa. Tudo aquilo valia uma fortuna. Depositamos de novo as joias na caixa de ferro, escolhemos um canto das ruínas e, sob a parede mais sólida, abrimos um buraco, enterramos o cofre e marcamos cuidadosamente o lugar. Fizemos 4 plantas idênticas, com a nossa marca, o sinal dos 4, e juramos pela lâmina nua que permaneceríamos fiéis uns aos outros, que dividiríamos o tesouro em partes iguais e nunca revelaríamos o segredo sem o consentimento dos 4. Foi esse juramento que me guiou sempre, mesmo quando um branco tentou apoderar-se sozinho do tesouro. Não vou repetir o que já contei sobre o julgamento que se seguiu. Um segundo servo do Rajá tinha observado Ahmed e, sem entender por que ele não voltara, avisou as autoridades do forte. A busca descobriu o cadáver. Nós 4 fomos levados à barra do tribunal, julgados culpados e enviados como degredados para as Ilhas Andamã. Os 3 Sikhs foram condenados a trabalhos forçados perpétuos, e eu recebi a mesma sentença porque o meu ato de atacar o mercador foi considerado responsável por sua morte. Naquelas cabanas úmidas e febris de Blair Island, passamos anos e anos, sempre lembrando das pedras que dormiam sob os tijolos de Agra. A esperança de vingança contra o Major Sholto manteve-me vivo. Foi nas Ilhas Andamã que conheci Tonga, o pequeno indígena que se tornou meu braço direito. Ele era baixinho, selvagem e ágil como um macaco, mestre na arte de soprar dardos envenenados com a sua zarabatana. Eu o tratei quando adoeceu. Ele me retribuiu com uma fidelidade de cão. Juntos planejamos a fuga. Numa noite em que a vigia estava fraca, desamarrei a perna de pau e a usei como cacete para derrubar o sentinela que guardava o cais. Deu-se uma luta silenciosa e o Patan tombou sem um gemido, atingido pela madeira. Eu e Tonga nos lançamos na canoa, levando cocos, inhames e a zarabatana com os dardos de curare. Remamos por dias pelo mar aberto até sermos recolhidos por um barco malaio. A partir daí atravessamos mares e portos. Vivíamos apresentando Tonga como um canibal em feiras e ganhando algumas moedas. Sempre, porém, o meu pensamento estava no Major Sholto. Eu soube por marinheiros que ele tinha herdado uma fortuna e voltara para a Inglaterra. Anos depois consegui chegar a Londres, onde descobri o seu endereço Pondicherry Lodge, em Norwood. Pelo meu trato com um conhecido, soube que ele tinha encontrado o cofre e ficara com as joias para si. Era a traição máxima. Vigiava a casa, mas o major estava sempre bem guardado.
Finalmente, soube que ele estava à morte. Corri para a casa, mas cheguei apenas a tempo de vê-lo expirando. Não pude estrangular o homem que me roubara, mas amarrei no peito dele um papel com o sinal dos 4 para que fosse ao túmulo, lembrando-se de nós. Depois da sua morte, vigiei os filhos dele. Os jornais falaram que o tesouro ainda estava escondido em Pondicherry Lodge. Eu e Tonga entramos pelo telhado. Passei uma corda pela chaminé e ele subiu como um gato. Bartolomeu Souto estava ainda no laboratório. Tonga, impetuoso, disparou um dardo e o homem caiu morto quase sem um som. Eu subi pela corda, repreendi-o pelo golpe e procurei a caixa. Pus o cofre pela janela e deixei sobre a mesa outro cartão com o sinal dos 4 para mostrar que finalmente as joias tinham sido reclamadas pelos seus verdadeiros donos. Descemos e fugimos na lancha, mas não consegui abrir o cofre porque a chave caiu no rio. Sabem tudo o que aconteceu depois. Fugi em direção ao mar com a Aurora. Quando percebi que eram mais rápidos, resolvi impedir que as joias caíssem nas mãos de outros. Abri a tampa e atirei punhados de pedras no rio, lançando a fortuna à correnteza. Pelo menos pensei, nenhum descendente de Souto ou de Morstan desfrutaria do ouro conquistado com tanta perfídia. Esse é o fim da minha história. Ao terminar, Jonathan Small recostou-se nas algemas e tomou o gole que Holmes lhe servira. Sua voz tinha um tom de amargura, mas não havia arrependimento. Holmes ouviu-o em silêncio e Athelney Jones anotou a confissão em seu bloco. Um relato extraordinário, disse Holmes calmamente. A única coisa que eu não suspeitava era que você tivesse trazido a sua própria corda para escalar Pondicherry Lodge. Todo o resto já estava claro para mim. E onde estão as pérolas? Perguntou Jones. Fiquem certas de que se dissiparam com o restante, respondeu Small. Eu me divertia tirando punhados delas à água. Depois virou-se para Holmes. Tem mais alguma pergunta, senhor? Não. Creio que já sabemos o suficiente, disse o meu amigo. A polícia assumirá o restante. A partir daí, o inspetor tomou conta do prisioneiro. Ele levou Jonathan Small, escoltado por 2 agentes. O degredado saiu curvado, mas sem olhar para trás. Lá se vai a recompensa, murmurou o policial ao ver a caixa vazia. Depois que a porta se fechou, ficamos apenas eu e Holmes. Eu tinha o coração leve. Pensei na senhora Morstan, em como a vida dela mudara, em como o tesouro, que nos fizera correr tantos riscos, tinha desaparecido como espuma. E assim terminou o nosso pequeno drama, comentei, acendendo um cigarro. Holmes estirou-se na poltrona com a atitude indolente que lhe era característica quando não estava em pleno trabalho. Ele parecia exausto. Receio acrescentei que este seja o último dos seus casos que acompanharei. A senhorita Morstan me concedeu a honra de tornar-se minha esposa. Ele levantou as sobrancelhas e olhou para mim. Eu receava por isso, disse com frieza. Não posso felicitá-lo. Fiquei surpreso. Tem alguma objeção à minha escolha? Nenhuma. Ela é encantadora e você será muito feliz. Mas o amor é coisa emocional, Watson. E tudo o que é emocional é hostil à fria razão que eu reverencio. Eu não me casarei nunca, a menos que perca a razão. A sua vida doméstica me roubará um cronista. Acho que a minha razão resistirá à prova, respondi, sorrindo. Ele encolheu os ombros. Durante uma semana vou estar tão mole como um trapo, prosseguiu. É a reação à tensão. Além disso, agora que tudo acabou, posso voltar ao meu velho consolo. Estendeu a mão longa e magra
e pegou a seringa e o frasco de cocaína. Para mim fica isto. Boa noite, Watson. E assim chegamos ao fim de O Sinal dos Quatro. O mistério foi decifrado, as verdades vieram à tona, e Sherlock Holmes mais uma vez mostrou que nenhum segredo resiste ao olhar atento da razão. Agora, permita que seu corpo relaxe e sua mente descanse após essa jornada. Que essa história te acompanhe suavemente enquanto o sono se aproxima. Obrigado por estar aqui e nos vemos no próximo conto.